Yeshua, Yeshua, glória seja um Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja um Rei, um glorioso Salvador. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, em mim. Bom dia, irmãos. Mais uma vez nós nos encontramos na casa do Senhor para junto bendizermos seu santo nome, porque é para isso que nós nascemos, né? E eu quero convidar os irmãos, né, para nós orarmos ao Senhor neste momento, pedindo a Ele que Ele fale conosco, que Ele coloque em nós um coração sensível para ouvir a Tua palavra, e não só para ouvir, mas para nós praticarmos no nosso dia a dia. Então, oremos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de viver mais um dia. Muito obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias renovou nas nossas vidas nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de estarmos na Tua casa. E que nós pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações e que nós possamos a cada dia querer estar aqui na Tua presença, viver de acordo com a Tua vontade,
Ajude-nos, ó Deus, para que isso seja perceptível nas nossas vidas, aonde quer que nós estejamos. Muito obrigado, Deus. Fale conosco. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E para nós, vamos agora cantar o hino número 135. E eu peço a ajuda do Paulo, porque se eu for cantar aqui, os irmãos vão sair tudo correndo. Paulo, você nos auxilia, por favor? 135. Vem aqui, Paulo, à frente, cantar para nós. Vamos colocar de pé, cantar melhor. Mas de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Então que isso possa ser ver, né? Nós possamos querer viver aquilo que cantamos, mais de Cristo na nossa vida. E eu quero convidar os irmãos agora para abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios 5, e nós vamos ler o versículo 10. 2 Coríntios 5, versículo 10. Vamos ler todos juntos. Amém? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, a palavra de Deus está nos exortando que, e nós sabemos disso, que um dia nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo, quer com a vinda dele ou com a nossa morte, né? E pensando nisso, eu quero refletir com os irmãos hoje. Eu estava lendo a revista da SAF, e isso falou muito ao meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. Eu quero refletir com os irmãos hoje sobre como temos gastado a nossa vida. Como nós temos gastado a nossa vida. E eu quero refletir com os irmãos nesse sentido, nesta manhã. E aqui começa dizendo assim: nos últimos 2 anos, convivemos próximos à enfermidade e morte. Isso é real, né? De alguma maneira, fomos cercados por ela. Isso nos dá oportunidade para pensar em nossa partida deste mundo e como chegaremos diante do nosso Deus. Como será este momento? Temos utilizado a nossa única vida, a nossa única existência histórica, a única oportunidade que temos para realizar algo em prol do reino de Deus e servir a Jesus e nos apresentarmos diante dele aprovados? Como obreiros que não têm de que se envergonhar? E aí, no decorrer disso aqui, ele deixa aqui para a gente uma pequena passagem do livro de John Piper, né, que diz, não joga sua vida fora. E aí, nesse decorrer aqui deste livro, ela deixou aqui uma parte dele, que diz que um casal que aceitou a aposentadoria antecipada de seus empregos no Nordeste do país há 5 anos, quando ele tinha 59 e ela 51 anos. Agora vive em Punta Gorda, na Flórida, onde fazem cruzeiros em sua embarcação
de uns 10 metros. Jogam softball, beisebol com bola macia. Colecionam conchas. Em princípio, pensei que fosse piada. John Piper, né, no livro, colocou e achou que isso era uma piada. Não, colecionar conchas, né? Mas, ou uma paródia de sonho norte-americano. Mas não. Tragicamente, o sonho foi esse. Chegou ao fim da sua vida, a única preciosa vida que ganhou de Deus, e deixe que a última grande obra da sua vida, antes de prestar conta dela ao seu Criador, seja isso: jogar softball e colecionar conchas. Imagine-os diante de Cristo no grande dia do juízo. Olha, Senhor, veja as minhas conchas. Isso é uma tragédia. E as pessoas hoje estão gastando bilhões de dólares para nos persuadir a abraçar esse sonho trágico. Contra isso, faço o meu protesto. Não caia nessa. Não jogue sua vida fora. E muitas das vezes nós somos assim. Nós não temos concha aqui para nós colecionarmos. Mas às vezes nós estamos colecionando outras coisas. E aí, no decorrer desse refletir, né, espero que você deseje muito que a sua vida tenha importância eterna. Transfira-se esse desejo para os seus filhos e toda a sua família. E aí, nesse refletir, deixa-nos aqui 3 lições que eu quero compartilhar com os irmãos. E que você pense como você está usando a sua vida. É em prol do reino de Deus? Ou correndo atrás de tantas coisas efêmeras, fúteis, que não vai nos levar a lugar nenhum? E muitas das vezes nós somos assim. Corremos atrás do nosso trabalho, queremos ganhar muito dinheiro para dar o melhor para os nossos filhos, uma faculdade legal, todos os nossos filhos formados. E Deus? Onde é que está? Como é que nós temos gastado a nossa vida? E aí ele continua dizendo, não jogue a sua vida fora. Ele também afirma, e Paulo nos afirma isso com muita intrepidez. O que para mim era lucro, isso considerai perda por causa de Cristo. Uma coisa importa, conhecer a Cristo, ganhar a Cristo, todo o resto é lixo comparado a isso. Desse modo, que venhamos a refletir. Primeiro lugar, quero terminar a minha única vida dentro do barco com Cristo. E aí, decorrendo aqui, ela diz assim, né? Que todos nós estejamos nesse grande navio, um cruzeiro, né? Mas com Jesus dentro. Assim deve ser o nosso dia a dia. Mesmo com os dias turbulentos, sombrios, tempestuosos, temos a certeza de que Cristo está conosco. E quando Ele voltar, estaremos nesse barco, preparados para nos apresentar diante dEle. Quando Jesus está no barco conosco, temos a promessa de passarmos. E aí o reverendo Dias Lopes, ele afirma, Jesus não promete viagem calma e fácil, mas garante chegada certa e segura. Então, Jesus não promete viagem calma e fácil, mas Ele promete uma chegada, Ele garante chegada certa e segura. E aí tem algumas indagações aqui que eu fiquei muito pensando comigo mesma, e aí que cada um pense, como você tem gastado a sua vida? Você tem plena convicção de onde irá terminar a sua única vida? Qual é a embarcação que está conduzindo você? É o seu trabalho? É a sua família? É o seu dinheiro? Qual é a embarcação que está conduzindo você? Jesus está dentro dela? Então, a primeira lição, quero terminar a minha única vida dentro do barco com Jesus. A segunda, quero terminar minha única vida correndo com perseverança a carreira que me está proposta. Como você apresentará diante de Deus? Como um crente fiel, piedoso,
que maneja bem a palavra da verdade, perseverante na oração, ou aquele ou aquela que jogou sua vida fora pensando em coisas fúteis, efêmeras, passageiras? Como você se apresentará diante de Deus? O que você tem nas suas mãos? E a última lição é que não quero terminar minha única vida colecionando conchas, mas colecionando galardão nos céus. E para que isso ocorra, nós precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos ter uma vida de oração. Precisamos estar dispostos ao trabalho do Senhor, para que nós possamos chegar diante dele, não colecionando trabalho, família, dinheiro, desculpas. Qual é a coleção que você terá nas mãos para apresentar ao Senhor no dia do juízo final? O que você vai ter nas suas mãos para apresentar para Jesus? Temos muitas oportunidades de desenvolvermos os nossos talentos, abençoando o nosso próximo por meio dos mais variados tipos de serviços. Não jogue sua vida fora. Hoje, Deus nos dá a preciosa oportunidade para refletirmos juntos sobre como temos gastado a nossa única vida. Em que? Onde você tem feito isso? Que Ele, por sua misericórdia e graça, não permita que tenhamos outro tesouro acima de nossa vida que não seja o Senhor Jesus Cristo. E que sejamos semelhantes a Paulo ao afirmar: o viver é Cristo e o morrer é lucro. E assim testemunhar que glorificamos, honramos e louvamos a Deus por intermédio do nosso viver. Onde você está gastando a sua vida que Deus te deu, que Deus me deu? Em que você está gastando a tua vida? Que nós possamos refletir e que no dia do juízo final nós temos muitas coisas para dizer para o nosso Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos dizer: se Deus quiser, em 2022, eu vou gastar a minha vida em prol do reino de Deus. Que esse possa ser o desejo do meu coração e o desejo de cada um que está aqui. Onde e como você está gastando a tua vida. Amém, irmãos? Que nós possamos refletir, pensar, ponderar e pedir a Deus, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Nós sabemos disso. Pedir a Deus: Senhor, me ajude, eu quero ser diferente. Nós vimos no primeiro dia da escola dominical Helena aí falar disso. Se nós não mudarmos, nós vamos ser igual 2021, 2020 e tantos outros anos que se passaram. Então nós precisamos querer e pedir a Deus que Ele nos mude. E pensando nisso, eu convido o conjunto para estar à frente, para nós cantarmos mais um louvor. E após, nós vamos pedir a tia Malha que faça uma oração após o conjunto, e a palavra está com o Lincoln. Bom dia, irmãos, mais uma vez. Como a nossa irmã acabou de colocar, nós devemos pensar sobre o que nós queremos fazer da nossa vida, sobre como nós podemos viver de uma maneira melhor. E como ela mesmo disse, a melhor maneira que nós temos é entregando as nossas vidas nas mãos de Jesus. E é isso que nós vamos cantar nesse momento, que nós oferecemos a nossa vida ao Senhor. Senhor, minha vida oferecer.
Dou minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta de teu altar. As crianças podem dividir, né? Nós temos algum aviso para hoje? Temos um aviso ali. Assembleia Ordinárias. Muito bem, lembrando, dia 30 de janeiro, último domingo do nosso mês, às 8h30 da manhã, toda a igreja está convocada. Isso não é um convite, é uma convocação para que você esteja aqui conosco para participar da nossa assembleia. Muito bem, a gente vai iniciar a nossa aula. Eu só acho que eu consigo dar um zoom aqui, ficar um pouquinho maior. Aí, ó.
mais. Acho que agora os irmãos conseguem enxergar um pouco mais. Na semana passada, a gente falou acerca da procura que havia na nação de Israel, e claro, essa é uma procura que se estende nas nossas vidas, mas a procura de um rei que de fato pudesse trazer ordem a todo mundo, que pudesse retirar o caos que havia. E a gente viu que isso, dentro do contexto histórico de Israel, essa procura por um rei se inicia ali no período dos juízes, uma época onde todo mundo fazia o que quisesse, o que queria, e não havia um rei que pudesse ordenar o povo. Então nós vemos que dentro dessa procura, primeiramente foi levantado como o rei de Israel, Saul, alguém que era vistoso aos olhos humanos e que, num primeiro momento, a nação achou, olha, esse realmente é o rei que vai nos conduzir à vitória, o rei que vai trazer ordem ao caos que nós vivemos. Porque ele era muito grande, ele era forte, era bonito, era agradável aos olhos. Mas, ao cabo de tudo isso, Saul foi um péssimo rei. Ele se distanciou da palavra do Senhor e conduziu o povo ali ainda, ou manteve o povo em um período de perdição. Depois disso, claro, foi levantado Davi como um rei, como um homem segundo o coração de Deus, e que foi um bom rei, apesar das suas falhas familiares, apesar dos seus pecados particulares. Ele foi um grande rei, inclusive é tido na história como o grande rei de Israel. E por um tempo ele traz ordem àquela situação, porém, após a sua morte, e mesmo alguns erros que ele comete, faz com que o caos ainda permaneça na terra. E foi apontado ainda como solução verdadeira para o que Israel procurava, e claro, para aquilo que nós também procuramos, que somente Jesus Cristo, de fato, é o rei que traz ordem ao caos. O descendente de Davi, aquele que viria da linhagem de Davi, seria o rei sobre todas as coisas. E claro, as profecias se cumprem em Jesus Cristo. Nós vimos que Jesus Cristo veio ao mundo e a Bíblia nos mostra isso. Mas muitas vezes nós nos perguntamos se o mundo ainda não está, de fato, um caos. Mas se Jesus já foi exaltado, como que o mundo ainda vive em caos? Mas antes de falar sobre isso, e o que nós temos para a nossa mensagem desta manhã, é como que nós podemos ter certeza que Jesus Cristo, aquele que foi prometido nas Escrituras como o grande rei, que reinaria para sempre, que seria exaltado sobre todas as nações, como nós podemos ter certeza que Jesus, o homem que desceu na terra, é Deus, homem que desceu à terra, como nós podemos ter certeza que ele realmente é o rei exaltado nas Escrituras? E o rei exaltado sobre todo o mundo. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2. E nós vamos ler os versos 22 a 36. Atos capítulo 2, dos versos 22 a 36. Esse texto que nós lemos faz parte de uma pregação de Pedro acerca de quem é Jesus Cristo, acerca daquilo que ele fez no mundo, daquilo que ele realizou, de toda a sua obra, da sua morte, da sua ressurreição e da salvação que está presente exclusivamente em Jesus Cristo. Então, Atos capítulo 2, versos 22 a 36, nos dizem o seguinte: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis.
sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos orar mais uma vez. Santa é a tua palavra, Senhor, e nós somos gratos porque nós temos acesso a ela. Nós somos gratos porque o Senhor nos permite, com toda liberdade e segurança, estar aqui de portas abertas, abrindo a tua palavra que é santa e preciosa, e aprendendo, meditando palavras que são de vida eterna. Abençoa-nos nesse momento e instrua-nos segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pedro, um judeu que creu em Jesus Cristo, foi chamado para ser discípulo de Jesus Cristo, falava ali a muitos outros judeus, pessoas que viram sinais e prodígios de Jesus Cristo e mesmo assim o mataram. Claro, o texto nos mostra dentro da presciência e dentro daquilo que foi desígnio ou determinação do próprio Deus. Mas homens que viram tudo que Jesus poderia fazer e que viram tantos sinais de que ele era realmente o Messias, o Cristo, o rei esperado, mesmo assim eles o crucificaram. E o grande foco do discurso aqui de Pedro, dessa pregação de Pedro, é justamente mostrar: o homem que vocês crucificaram é o rei exaltado de Israel. E a boa notícia é que aquilo que vocês fizeram não o deteve. Aquilo que vocês fizeram não deixou que ele permanecesse morto, mas ele ressuscitou. E isso tudo fazia parte do plano de Deus. E por isso ele reina agora, exaltado. E vocês podem fazer parte deste reino, se vocês crerem realmente que ele é o Salvador e ele é o Rei. Esse é o resumo da pregação de Pedro, desse discurso. Mas ele, agora abrindo mais essa ideia, ele nos dá algumas provas claras no seu discurso de que realmente Jesus é o Rei exaltado sobre todas as nações. E nós vamos falar sobre 3 dessas provas de que realmente Jesus é o Rei exaltado. E a primeira dessas provas é que Jesus Cristo é o verdadeiro homem aprovado por Deus. Nós falamos de Davi como sendo um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que ainda falhou, um homem que teve seus pecados e que, claro, se arrependeu dele sinceramente,
mas ainda era um pecador. Mas agora o que o texto nos mostra e que Pedro nos fala acerca de Jesus Cristo é que Jesus é o verdadeiro homem aprovado por Deus. Claro, sabemos que ele é o próprio Deus, mas sabemos que ele veio ao mundo como um homem 100%, carne e osso, com os mesmos, sujeito às mesmas tentações, sujeito às mesmas fraquezas, mas em nada ele pecou. Então, Jesus Cristo, sendo o homem aprovado por Deus, faz disso dele o rei, o verdadeiro rei exaltado. Olhe mais uma vez para os versos 22 e 23. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, e aqui é um detalhe, quando ele fala Jesus, o Nazareno, ele quer deixar bem claro, olha, é o homem ali de Nazaré, aquele que nasceu naquela cidadezinha. Então, é um homem, é um verdadeiro homem. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então, Pedro destaca, ele é Jesus o Nazareno, ele é um homem, mas destaca, ele é um homem aprovado por Deus, e destaca também, olha, ele é um homem porque ele morreu. Vocês viram que ele foi crucificado e morreu. É o homem aprovado por Deus. Mas é interessante a gente olhar que dentro da perspectiva judaica, o povo de Israel sempre esperou por um rei, porque por mais que eles não tenham muitos não tenham reconhecido Jesus como rei, eles acreditavam no que a Bíblia dizia, ou pelo menos ali no que a lei ou no Antigo Testamento dizia. E no Antigo Testamento havia várias profecias de que viria um rei da linhagem de Davi, que seria alguém que livraria Israel de toda escravidão. Então havia essa grande esperança de um rei que se levantasse e tirasse eles de fato da escravidão. Só que o grande problema é que eles esperavam um rei político, um rei guerreiro, alguém que fosse chegar ali e derrotar todos os inimigos humanos que eles tinham. Eles eram naquela época ali dominados pelo Império Romano, já tinham sido dominados por vários povos ao longo da história, mas eles esperavam então alguém que viesse e tirasse todo esse domínio estrangeiro de sobre eles, que fosse alguém, um líder político, alguém que ia liderar uma grande revolta e que com um grande exército ia derrotar todos os inimigos. E Jesus não era esse tipo de rei, não era o rei que eles esperavam, mas como nós bem sabemos, era o rei e é o rei que o mundo precisava. Não o que eles esperavam, mas o que eles precisavam e que todos nós precisamos. Mas a questão então é que eles tiveram muita dificuldade em aceitar Jesus como rei. Porque eles esperavam alguém poderoso e vem o filho do carpinteiro que, ao invés de pisar nos seus inimigos, oferecia outra face quando ele era esbofeteado. Alguém que ficou calado no momento da sua prisão, da sua crucificação, não reclamou de nada, não fez nenhum esforço para sair de lá, mesmo tendo poder para isso. E é interessante porque o povo viu tantos milagres que Jesus realizou, curas, fazer mortos ressuscitarem. É claro, era extremamente claro que Jesus tinha poder para escapar daqueles que o prendiam. Como a Bíblia nos mostra, muitas vezes tentaram prender Jesus e ele simplesmente sumiu do meio do lugar porque não era a hora. Só que no momento certo ele deixa que isso acontecesse. Mas então as pessoas têm grande dificuldade para reconhecer Jesus como esse rei. E não é somente aqueles judeus que não criam que Jesus Cristo era um grande mestre ou o Messias. A Bíblia nos mostra que após a morte de Jesus Cristo, mesmo aqueles que o seguiam mais de perto, duvidaram por um instante que Jesus era o que ele havia dito.
Se a gente olhar para um texto lá de Lucas, capítulo 24, onde relata 2 discípulos ou 2 seguidores de Jesus no caminho de Emaús, o versículo 21 vai nos dizer: ora, nós esperávamos, e a frase, o verbo está no passado, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Então, mesmo aqueles que caminharam com Jesus, mesmo aqueles que ouviram Jesus dizendo claramente que ele morreria e ressuscitaria no 3º dia, tiveram dificuldade de, depois da morte de Jesus, se lembrar dessas palavras. E eles dizem: olha, nós esperávamos que ele fosse o rei que fosse redimir a Israel. Mas agora já faz 3 dias que ele morreu. Isso mostra uma grande falta de esperança naquelas pessoas que andaram com Jesus. Mesmo eles que andaram tão perto, tiveram dificuldade de reconhecer Jesus como verdadeiro rei. E mais uma vez, nós vemos, como falamos na semana passada, uma esperança equivocada. Por quê? Porque o povo esperava que as coisas acontecessem do jeito deles e não do jeito de Deus. E muitas vezes nós caímos nesse mesmo erro, de querer que as coisas se resolvam do nosso jeito e não do jeito de Deus, que é perfeito. E nós precisamos tomar cuidado com isso. E o que o texto nos mostra é: por mais que vocês não tenham aprovado Jesus como rei, ele foi aprovado por Deus. Ele é o varão aprovado por Deus. E por isso que ele é o rei perfeito. Como o verso 22 nos diz: atendei essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais. Os sinais que Jesus realizou comprovavam que ele era, de fato, quem ele dizia ser, que ele era enviado por Deus. É interessante porque muitas pessoas reconhecem que aquilo que Jesus fazia só podia ser realizado pelo Filho de Deus. Nicodemos, quando procura Jesus, diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com eles. Só que por mais que muitos reconhecessem isso, eles tiveram grande dificuldade em aprovar Jesus. Justamente porque Jesus não agiu da forma com que eles esperavam. Mas Jesus agiu da forma com que Deus esperava e cumpriu cabalmente tudo aquilo que havia nos planos de Deus. É interessante notar que mesmo na tentação de Jesus, ali quando Satanás vem até Jesus, qual é uma das formas com que Satanás tenta tirar Jesus do seu propósito? Oferecendo poder, oferecendo a Jesus um reino terreno. E para mim, essa faz parte de muitas ironias que a Bíblia contém, que como que o diabo, sabendo que Deus é dono de todas as coisas, sabendo que Jesus é Senhor sobre tudo, tem a audácia de chegar para Jesus e falar: eu vou te dar tudo isso aqui, se você me adorar. Sempre foi de Jesus, sempre foi dele. Mas, e daqui a pouco, lá para o finalzinho, a gente vai falar sobre algo que trata sobre esse reino de Jesus, ou a forma com que ele sempre foi rei, mas mesmo assim depois ele se torna rei. Isso é confuso no momento, mas no final a gente vai explicar. Mas ele sempre foi rei, mas no momento ali, ele não estava em um estado de rei. E Satanás tenta desviar o foco de Jesus, oferecendo para ele um reinado. E Jesus claramente diz, em humildade e completa obediência ao Pai: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. A humildade de Jesus é algo impressionante. É impressionante porque Jesus nunca deixou de ser Deus. Mesmo enquanto ele estava aqui na terra em forma humana, e esse é um dos grandes mistérios que a Bíblia nos traz, que Jesus era ao mesmo tempo 100% Deus e 100% homem. Mas Jesus nunca deixou de ser Deus.
mas ele olha e diz: olha, você só deve adorar a Deus Pai. Nesse estado de humildade, que ele estava nesse estado de humilhação, ele se vira para o diabo e fala: olha, não, eu não quero a glória para mim. Eu quero que o Pai seja glorificado, que a vontade do Pai seja feita. E isso mostra Jesus Cristo como homem, sendo completamente obediente a Deus. E por isso ele é o homem, o varão aprovado por Deus. E por isso ele é então também o rei exaltado. Porque o rei exaltado, o grande rei, deveria ser o homem perfeito segundo o coração de Deus. E foi o que Jesus Cristo como homem fez ao mundo. Fez vindo, ao mundo. Uma segunda característica, um segundo ponto importante que nos mostra que Jesus é realmente o rei exaltado e prometido nas Escrituras, é que o reinado de Jesus transcende a morte, ou vai muito além do poder da morte. Esse texto também nos mostra isso. Os versos 24 a 32 nos trazem esse relato. Nós não vamos ler todos os versos de novo, mas vamos recorrer a alguns pontos desse texto. Por exemplo, no verso 24, que nos mostra a vitória de Jesus sobre a morte. Quando diz: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Jesus Cristo vence a morte. E aqui eu disse que a gente não vai, talvez, ler todos os versos, mas tem algumas coisas nesse texto aqui que são um pouco complicadas de entender, e certamente por isso Pedro cita aqui nesse seu discurso, porque eram textos mal interpretados pelos judeus. Olha para a sua Bíblia um pouquinho, se você tiver com a sua Bíblia aberta. É provável, acredito que todas as Bíblias têm essa edição, se não a maioria delas tem. Ali a partir do verso 25 até o 28, note que o texto está um pouco deslocado para a direita. Não está na mesma diagramação da página. Ele está um pouco para o lado. Por que isso acontece? Quando a gente tem essa diagramação na Bíblia, e vai ver que tem isso em outro ponto ali desse mesmo texto, o texto que está ali é uma citação de alguma outra parte da Bíblia. Então, o que está sendo citado aqui é um salmo de Davi. Pedro está repetindo um salmo para que os judeus pudessem entender isso de forma correta e nós também possamos entender. Essa citação é uma citação do Salmo 16, que foi escrito por Davi. E esse salmo fala justamente sobre a confiança que ele tem em Deus, que ele tinha em Deus, e da certeza, da segurança que ele possui no refúgio, de estar nas mãos de Deus. E é interessante porque Davi, o grande rei, o rei que era muito exaltado ali pelo seu povo, reconhece que toda a sua segurança estava condicionada e não dependia dele mesmo, mas dependia do próprio Deus. E nesse salmo, Davi também faz uma profecia acerca de Jesus Cristo. O texto vai dizer na sequência que Davi também era um profeta. Por quê? Porque falava a palavra de Deus. E ele faz aqui uma profecia acerca de Jesus Cristo, e talvez uma profecia que foi mal interpretada ali pelos judeus na época e que precisava ser explicada. O verso 27 diz assim: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E se você notar ali, a palavra santo está com letra maiúscula. E nós sabemos que quando a Bíblia traz algumas palavras como santo ou anjo com a letra maiúscula, se refere ao próprio Jesus Cristo. Mas na língua hebraica e também na língua grega, não tem, ou melhor, por mais que eles tenham, sim, o hebraico não, o grego sim, tem a letra maiúsculas, mas o texto bíblico o original não faz distinção de letras maiúsculas e minúsculas.
por interpretação e muito estudo, hoje nós temos esse privilégio de ter, quando se refere realmente a Jesus Cristo, ter uma referência ali com a letra maiúscula. Mas talvez, é bem possível que muitos, ao olhar para esse texto, quando diz, olha, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, eles pensassem que Davi estava falando dele mesmo, e não de Jesus Cristo. Mas o que Pedro deixa claro aqui, olha, esse texto era uma profecia claro, que Deus deu a Davi para falar acerca de Jesus Cristo, de falar sobre como Jesus Cristo não apodreceria no túmulo. Existe uma outra versão da Bíblia, a NVT, que traz esse texto de uma forma mais clara para a gente entender. O versículo 27 diz: não permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Então, o que esse texto mostrava, ou mostra para nós, e que Pedro explica ali para os seus ouvintes, é que Davi, o grande rei, iluminado pelo Espírito Santo, trouxe uma palavra já afirmando, olha, vai vir ao mundo alguém que não vai apodrecer no túmulo, que seu corpo não vai passar pela corrupção ou por todo o processo de decomposição. Por quê? Porque ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. E a grande segurança que Davi mostra no Salmo 16, quando ele fala da segurança que ele tem no Senhor, é sobre a segurança na salvação dele. Porque ele diz, embora eu saiba que eu vou passar pela morte, a minha vida e a minha salvação eterna está garantida, porque vai vir alguém no mundo que não vai experimentar a corrupção, que pode ser até que vai experimentar a morte, mas não vai ver o seu corpo sendo destruído, porque ele vai realmente ressuscitar. A explicação realmente desse texto, Pedro nos dá nos versos 30 e 31, quando ele fala acerca das palavras de Davi. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Ele também deixa claro ali no verso 29 que Davi morreu e foi sepultado. Então fica claro, olha, Davi não estava falando dele mesmo aqui nesse texto. Davi sabia que ele morreria, que ele experimentaria a morte. E o corpo de Davi viu a corrupção. Pedro afirma isso, olha, o túmulo de Davi está aqui entre nós até hoje. Nós podemos encontrar os restos mortais dele ali. Mas a promessa é de que um descendente de Davi teria um reinado que transcenderia a morte. O reinado de Davi foi excelente, apesar das suas falhas. Mas ele morreu e foi sepultado, e o reino dele terminou. Mas o reinado do seu descendente, e a promessa de Deus era de que um descendente viria e reinaria para sempre. Esse descendente não seria vencido pela morte, tal como Davi foi. Davi envelheceu, chegou ao fim de uma era e o seu corpo se decompôs. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus e também chamado de o Filho de Davi, veio para reinar para sempre. E nem a morte foi capaz de acabar com o seu reino. O seu reino permanece para sempre. É interessante, e eu gosto muito de olhar para isso, e eu comentei com os adolescentes da UPA ontem que quando eu era jovem, adolescente, mais jovem, sou jovem ainda, mas quando eu era adolescente, assim, eu não gostava de estudar história. Eu sempre fui bem nas aulas porque eu gostava de tirar notas altas. Então eu estudava, mas era por obrigação, eu não gostava de história. Mas a partir do momento em que eu comecei a olhar para a história da Bíblia e como tudo se encaixa perfeitamente, isso mudou. Eu comecei até a gostar da história em geral depois disso.
Mas olhar como toda a história bíblica se conecta é algo maravilhoso. Se a gente voltar lá no início da história, em Gênesis 3, quando nós vemos as maldições decorrentes do pecado, qual que é a pior maldição que foi dada ao homem? Claro, talvez venha na cabeça das mulheres, não, o sofrimento do parto, né? Porque muitas coisas foram colocadas, e o homem, não, porque agora a gente tem que suar para trabalhar, e o trabalho é árduo. Foram várias maldições ali decorrentes do pecado, mas a pior delas certamente é a morte. A pior maldição lançada sobre a humanidade foi a morte. E esse é o grande inimigo que nós temos para derrotar e que nós não podemos derrotar sozinhos. Paulo também diz em 1 Coríntios 15, 26, e veja como está tudo ligado, que o último inimigo a ser destruído é a morte. E como a morte é vencida? Pela ressurreição. E o fato de Jesus Cristo ressuscitar e vencer a morte nos dá a garantia de que nós também vamos vencê-la. De que nós, crentes em Cristo Jesus, vamos passar da morte para a vida eterna. E essa é a grande maravilha do reinado perfeito de Jesus Cristo. Porque o seu reinado não termina com a morte. Nós somos chamados a viver em um reino eterno, perpétuo, que nem a morte é capaz de destruir. Onde Jesus reina soberano para todo sempre. Jesus Cristo, o Rei exaltado, porque o seu reino vai além da morte. Em último lugar, e aqui a gente vai ter uma repetição de palavra, mas Jesus Cristo é o Rei exaltado justamente porque o Pai o exaltou. Ele foi exaltado pelo Pai. Deus Pai exaltou Jesus Cristo a essa posição de Rei. E se o Pai fez isso, não há ninguém que pode tirar Jesus dessa posição. Os versos 33 a 36 dizem assim: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Voltando para o verso 33, exaltado, pois, à destra de Deus, ou exaltado à posição mais importante, ao lugar principal junto ao trono de Deus. Jesus Cristo é o Rei exaltado porque o próprio Pai o exaltou e colocou ele nessa posição mais importante de reinar sobre tudo. Mas é aí que entra a questão um pouco confusa, ou talvez um pouco difícil de entender, sobre Jesus Cristo como o Rei. Por quê? Como que Jesus Cristo pode ser exaltado ou colocado na posição de rei se ele sempre foi o rei de todo mundo? Porque quem que reina sobre todo mundo? Deus. E quando a gente fala sobre Deus reinando sobre o mundo, a gente deve pensar Deus reinando de forma completa. E a Trindade reinando sobre o mundo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus reina sobre o mundo. E Jesus Cristo veio ao mundo, e como eu afirmei há pouco tempo atrás, ele não deixou de ser Deus. Quando ele veio ao mundo, ele continuou sendo Deus. Como Jesus Cristo pode ser exaltado à posição de rei, se ele já era o rei? E aqui é algo que a teologia nos esclarece. Existe um conceito na teologia que nos fala sobre duas formas diferentes de reinado.
E é isso que a gente precisa entender para olhar para esse texto onde diz que Jesus Cristo foi exaltado como rei. Então, duas formas de reinado, duas formas como Jesus exerce o seu reinado sobre o mundo. A primeira delas é chamada de reinado essencial. E a gente recorre à raiz da palavra essencial como essência. Então, a primeira forma que Jesus Cristo reina no mundo, ele reina pela sua própria essência. E aqui, no fato de que Jesus Cristo é Deus, então ele sempre reinou sobre o mundo, ele sempre vai reinar sobre o mundo, porque isso faz parte da sua própria essência. Ele é Deus, como Deus ele tem poder absoluto sobre todas as coisas, sobre todas as criaturas, sobre todos os seres humanos, ele reina sobre todo o universo. E isso faz parte do seu próprio ser, da sua própria essência. Esse é o reinado essencial. Ele reina porque ele é Deus igualmente ao Pai. Contudo, o que esse texto nos fala e o outro conceito sobre reinado de Jesus Cristo é o seu reinado como mediador. E é sobre isso que a gente fala aqui, quando Jesus Cristo foi exaltado à direita de Deus e por isso tem direito a reinar. Um texto que nos ajuda a entender isso aqui, que é um pouco complicado, eu confesso, mas é o texto de Filipenses 2, onde Paulo fala acerca de como Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, se esvazia de si mesmo e vem ao mundo em forma humana, em forma de servo. Jesus deixou de ser Deus ali? Não. Isso a gente não pode perder nunca de mente. Jesus nunca deixou de ser Deus. Mas o que Jesus Cristo fez? Ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele deixou de lado os seus direitos como rei. E embora ele continuasse sendo Deus e essencialmente ele ainda reinasse sobre o mundo, ele deixa de lado o seu direito de rei. Quando ele deixa a sua glória, se esvazia de si mesmo. E ele se coloca aqui, olha, eu sou um ser humano humilde. Sou um ser humano como todos os outros, embora seja ainda Deus. Mas o texto diz ali em Filipenses 2, 6 a 8. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então o fato de Jesus se esvaziar da sua glória e viver uma forma humilde, então ele por um momento, embora continuasse essencialmente sendo Deus e rei, ele deixa esse reinado de lado. E justamente pela sua obediência, e o texto, a sequência do texto de Filipenses nos mostra isso, que justamente pela sua obediência perfeita enquanto homem aqui na terra, por isso ele foi exaltado, ele teve o direito novamente de receber esse reinado diretamente das mãos de Deus. Filipenses 2, de 9 a 11 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Embora seja um pouco complicado, a gente pode entender essa ideia. Essencialmente, Jesus sempre foi Deus. Mas ele abre mão desse direito de governar vindo ao mundo em humildade, em obediência. Mas justamente por ele ser humilde e completamente obediente, completamente perfeito, ele conquista esse direito novamente de governar. E agora ele continua sendo governante por essência, pelo seu próprio ser, mas ele conquista também esse direito de ser o verdadeiro rei do mundo, porque ele foi o homem completamente obediente a Deus. E agora Deus o coloca em uma posição mostrando: o meu filho veio ao mundo como um ser humano.
onde todos os outros seres humanos falharam, pecando, errando, desobedecendo, ele foi completamente perfeito. Ele foi completamente obediente em tudo. E por sua obediência, eu estou colocando ele na posição mais alta do mundo. Porque ele foi o grande homem obediente, ele está acima de todos vocês. E todo joelho no céu, na terra, embaixo da terra, deve se curvar a Jesus Cristo. E assim ele conquista esse reinado como mediador, como representante do homem com relação a Deus. Onde todo mundo falhou, Jesus Cristo foi perfeito. E por isso ele pode ser exaltado como verdadeiro rei sobre toda a humanidade e sobre todo o mundo. E como eu disse, mais uma vez nós temos destacado também outro salmo de Davi, e esse é o Salmo 110, que é replicada ali uma parte nos versos 34 e 35, quando diz assim: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, e essa declaração sim está ali no Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O fato de Jesus Cristo ter cumprido a sua missão integralmente, vindo ao mundo, morrendo em uma cruz, fazendo o que nenhum rei poderia fazer, e trazendo redenção não somente à casa de Israel, como povo ali, como nação, mas a todos aqueles que creem em Jesus Cristo, se tornando o verdadeiro Israel de Deus, garante então a sua ressurreição. Jesus Cristo foi ressuscitado ali pelo Pai e colocado em uma posição onde todos os seus inimigos estariam debaixo dos seus pés. Todos os inimigos, inclusive a morte. Jesus Cristo venceu a morte para que nós também tivéssemos vida. E justamente por cumprir perfeitamente a sua missão, ele foi exaltado pelo Pai, colocado pelo Pai em uma posição acima de todos. E por isso ele é o grande rei. Ele é o verdadeiro rei, exaltado sobre todas as coisas, sobre todas as nações. A grande questão, então, sabendo que Jesus Cristo é o rei exaltado e que a Bíblia nos prova que ele é o Messias prometido, o rei prometido, como eu disse lá no início, a pergunta que talvez ainda permaneça nos nossos corações ou na mente de algumas pessoas é: se ele já foi exaltado, porque a Bíblia mostra, Jesus Cristo já foi exaltado a essa posição de rei, por que nós ainda vivemos em um mundo que parece ser um caos? Jesus Cristo já é rei, ele já reina, ele já tem poder sobre todas as coisas estão debaixo do seu poder, mas por que o mundo ainda permanece o caos, tal como nós conhecemos? Nós vivemos guerras, nós vivemos pandemias, nós vivemos corrupção, violência, tanta coisa que mostra que o mundo ainda vive em um caos. Por que, se Jesus já foi exaltado? E a resposta para isso é: todo o caos presente no mundo é fruto do pecado. E por mais que Jesus Cristo tenha morrido e ressuscitado e nos redimido da culpa do pecado, o pecado em si ainda permanece no mundo. Se você crê em Jesus Cristo, toda a culpa do seu pecado já foi retirada. Mas você ainda peca. O mundo ainda peca. E se o mundo ainda peca, o caos ainda existe. Todos os malefícios que o pecado trouxe ao mundo permanecem. Todos, exceto o fato da condenação eterna, né, para todo o pecador. Hoje o pecador que crê em Jesus Cristo não tem mais essa condenação. Mas tanto o pecado quanto a morte permanecem no mundo, mas eles já foram derrotados por Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu todo o pecado ao viver uma vida perfeita. Jesus Cristo venceu a morte ao ressuscitar. Mas embora eles já estejam derrotados, eles ainda têm o seu período de ação aqui na terra.
E é interessante, uma frase que sempre está presente na teologia é o já, mas ainda não. A morte já foi derrotada? Já. Mas ela ainda existe no mundo? Sim. O pecado já foi derrotado? Sim, já foi derrotado. Cristo derrotou a morte e o pecado, mas eles ainda permanecem no mundo. Mas eles não reinam mais sobre as nossas vidas. E essa é a grande diferença. O mundo vive um caos. Mas o que nós precisamos entender é que se você realmente crê em Cristo como seu Salvador, a sua vida já não é mais reinada. Ou na sua vida já não reina mais o caos. Romanos 6, 5 e 6 nos diz: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Na prática, o que isso quer dizer na nossa vida? Que o pecado não reina mais sobre você, se você crê em Cristo. E que Jesus Cristo é quem é soberano, Senhor, sobre a sua vida. E a parte mais importante aqui, como conclusão para a nossa lição, é que se Cristo é Senhor sobre a sua vida, que se o pecado já não reina mais sobre você, que a morte não tem mais poder soberano sobre a sua vida, é que se Cristo realmente é o seu Senhor, a sua vida não é mais um caos. Porque o que é realmente o caos? O pecado e a morte governando. Isso é o que determina uma situação de caos. Pecado e morte reinando. Mas se Jesus Cristo reina sobre a sua vida, o pecado e a morte não têm mais poder sobre vocês. Então, assim sendo, embora nós vivamos em um mundo que ainda demonstre reflexos do caos, a vida do crente não é de maneira nenhuma um caos. Por que um crente é capaz de sentir paz mesmo em meio à guerra? Porque nós que cremos em Cristo, embora sim nos entristeçamos, não nos desesperamos em face a tudo isso que acontece no mundo. Porque o caos já não reina mais sobre as nossas vidas. Porque o caos já não tem mais poder sobre nós. Justamente porque Jesus Cristo é o governante, o rei soberano sobre tudo. E a grande esperança que esse texto nos mostra é que mesmo o caos que ainda existe no mundo é temporário. Porque todos os que ainda vivem insubmissos à vontade de Deus, um dia serão obrigados, não terão outra escolha a não ser reconhecer a soberania de Deus e se curvar diante do Senhor. Os versos 34 e 35, mais uma vez. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos, todos os teus inimigos, por estrado dos teus pés. Todos aqueles que ainda vivem governados pelo caos e que por isso são ali escravos do pecado, todos estes, haverá um momento em que todos se submeterão e serão colocados ali de joelhos perante o Senhor. Mais do que isso, serão colocados como estrado dos pés. Ou Jesus Cristo vai reinar sobre tudo e todos. Ele reina soberano. Mas um dia todos vão reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. E existem duas formas de você reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Uma, você faz isso enquanto em vida, e aí você vai desfrutar de vida eterna com Jesus Cristo. Aqueles que reconhecem a soberania de Deus e se submetem ao seu governo, creem que Ele é o Salvador, se fazem isso enquanto em vida, gozarão ou terão o privilégio de viver eternamente com Cristo. Mas a outra maneira é uma maneira triste. Porque
existem pessoas que morrem sem experimentar dessa consciência de que Cristo é o Rei soberano sobre todas as coisas. Existem pessoas que não reconhecerão também que Jesus Cristo é Senhor até o momento em que Ele voltar para julgar o mundo. E para esses que não reconheceram em vida e que estarão vivos aqui quando Jesus voltar, mas que não reconheceram a soberania do Senhor, isso aí é terrível, é triste, é realmente caótico, porque esses vão reconhecer a soberania de Deus, mas não vão experimentar do reino soberano dele no sentido de viver bem e viver eternamente feliz com isso. Pelo contrário, terão... Eu acho essa expressão completamente complicada, porque eles terão uma vida eterna na morte. Ou seja, eles experimentarão de uma morte eterna. E uma morte eterna não é um vazio na existência. É viver a vida inteira experimentando a dor e o sofrimento da morte eterna. Eu creio que ninguém aqui quer passar por isso. E o pior martírio que vai ter daqueles que não confessavam Jesus nessa vida, o pior martírio é viver a eternidade sem Deus. Exatamente. É difícil achar uma expressão para isso, mas o fato é que eles estarão ali vivos, mas mortos ao mesmo tempo, porque estariam sofrendo toda a dor. E se você sofre hoje no mundo, se você já sentiu uma dor terrível, eu não sei exatamente como vai ser o inferno e nem quero descobrir. Mas pode ter certeza que vai ser muito pior do que qualquer coisa que você já sofreu nessa vida. Eu tenho certeza que ninguém quer passar por isso. Ninguém quer experimentar isso. Dê glórias a Deus, porque Jesus Cristo nos permite não ter essa experiência. Se você crê de fato que Ele é o seu Salvador. Se você crê que Ele é o Rei exaltado sobre tudo isso. Se você se submete ao governo dEle, você não vai experimentar a morte eterna. Mais uma vez, é importante. Não basta reconhecer que Jesus é Rei. O diabo reconhece que Ele é Rei. O diabo sabe que Jesus é Rei sobre todas as coisas. Mas quando Ele podia se submeter, Ele não se submeteu. E para Ele é tarde demais. Mas para nós ainda não é. Creia em Jesus Cristo como o verdadeiro Rei. Se submeta a Ele. E você viverá uma vida eterna ao lado do nosso Salvador. Quero convidar você a orar comigo mais uma vez nesse momento, agradecendo ao Senhor, porque de fato Ele é Rei sobre nós todos. Senhor Deus, graças nós te damos pelas bênçãos que o Senhor nos dá. Mas agradecemos pela maior bênção que o Senhor nos deu, que é o seu Filho Jesus Cristo. Ele que é o varão perfeito, o varão aprovado, que veio ao mundo como um ser humano, se esvaziando de toda a sua glória, para viver humildemente como servo. E que foi um servo perfeito, obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz, e que por isso foi exaltado sobremaneira, sobre tudo e sobre todos. Nós cremos que Ele é Senhor e Cristo sobre as nossas vidas. Coloque em nós, Senhor, sempre o desejo e a vontade de ser obedientes mais e mais ao Senhor. E se falta alguém aqui ainda esse esclarecimento, mostre, Senhor, que não há outro caminho, não há outra maneira de vencer o caos que não seja se submetendo ao seu senhorio, se submetendo a Jesus Cristo como Salvador e como Rei. Que o Senhor governe sobre as nossas vidas, governe sobre cada uma das nossas ações. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então está encerrada a nossa escola dominical. Quero desejar a você, a sua família, um ótimo dia, um ótimo domingo na presença do Senhor. E que com a graça de Deus nós possamos retornar também à noite para continuarmos
a nossa adoração e o nosso louvor a Ele. Que você tenha um ótimo dia. Que Deus assim o abençoe.